Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do preço do Bitcoin e a minha previsão, né? As minhas previsões para o preço do Bitcoin em 2026. E bom, vamos começar aqui pelo modelo Stock to Flow, né? Segundo esse modelo, historicamente o Bitcoin ele atinge seu topo aqui na região amarela, né? Simplificando a explicação no caso. Ele atinge aqui o seu topo na região amarela. Depois, quando o gráfico começa a esverdear, é quando ele termina o seu ciclo de alta e começa o seu ciclo de baixa. Isso aconteceu aqui em 2013, né? De 2013 para 2014. Aconteceu aqui na região, né, aqui em 2017 para 2018, né? Ele atingiu aqui seu topo e depois começou o seu ciclo de baixa. Mesma coisa aqui em 2021 para 2022. No entanto, a gente pode ver que o mesmo está se repetindo aqui no gráfico atual, né? Ele atingiu seu topo aqui em 2025, né, entre 123, 122 a 126 mil dólares. E desde então, o Bitcoin não bateu nenhum novo topo e o gráfico vem esverdeando, indicando que a gente esteja, né, de fato próximo, né, não próximo, mas já tenha iniciado o ciclo de baixa e terminado o ciclo de alta, né, segundo esse modelo. Então, isso, né, corrobora mais para a minha tese, ao meu ver, né, isso reforça a minha ideia de que o Bitcoin talvez não tenha novos topos, né, pelo menos é a minha ideia, é o que eu creio, né, é para onde eu estou olhando. Mesma coisa, né, se a gente pega aqui nesse outro indicador, a gente pode ver que o Bitcoin, né, depois do halving, que seria o dia zero, a gente consegue ver que por volta de 540 dias a 560 dias é quando o Bitcoin atinge o seu topo histórico, né? Entre 500, mais ou menos entre 500 a 560 dias é quando ele atinge o seu topo histórico, né? Como a gente pode ver aqui, mais ou menos essa região. Claro, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Nenhum ciclo vai ser exatamente igual, né? Isso é impossível. Mas eles tendem a, né, se parecerem em algumas coisas, né? Por exemplo, o número de dias, né? A gente pode ver aqui a questão da cor do gráfico, né? Dando uma resumida da explicação. E aí, como a gente pode ver, né, já se passou, né, os 560 dias, 580 dias, já estamos, né, 600 dias depois do halving, o que, né, segundo esse indicador, né, indica que nós estejamos de fato próximo do bear market, né, ou já tenhamos iniciado o bear market, só, né, de fato, as pessoas, né, muitos ainda não perceberam justamente porque o preço ainda está relativamente alto, né. E bom, o outro indicador aqui é o MVRV, né. O MVRV ele pega, né, a questão de prejuízo ou lucro de todo o mercado. No, Como um todo, o mercado ainda segue no lucro, né? Mesmo o Bitcoin caindo bastante, inclusive recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, não ontem, anteontem, mas desde o dia 1º de janeiro ele começou a ensaiar uma recuperação e isso já fez o MVRV dar uma leve subida, nada assim muito, né, significativo. E quando a gente pega o MVRV dos detentores de curtíssimo prazo, de curto prazo, a gente pode ver que eles ainda estão no prejuízo, né? E não necessariamente, de fato, eles estarem no prejuízo significa, né, que nós estamos é, num ponto bom de comprar. Porque se a gente for pegar outros momentos, né, do ciclo aqui, por exemplo, né, 2020, aqui 2021, a gente consegue ver claramente que o MVRV dos detentores de curto prazo estava negativo aqui em dezembro de 21 e nem por isso o Bitcoin estava, né, era um momento bom de comprar, né, quando a gente pega o gráfico passado, né? Não, lembrando, não é porque algo aconteceu de tal forma que vai acontecer de novo, né? Mas a minha ideia para onde eu estou olhando é essa. E bom, acho que já deu para entender a ideia do MVRV, né? Agora vamos ver aqui o MVRV dos detentores de longo prazo. Aqui, deixa eu tirar o de curto prazo. Aqui. Já esses aqui é um pouco mais interessante. Quando a gente vê que o MVRV dos detentores de longo prazo atingem, né? De fato, ficam no negativo, ou seja, abaixo de 1, aí já realmente indica ser um momento um pouco mais interessante de fazer compras. Mesma coisa aqui, ó. Ó, tava no negativo, fundo de mercado, né? Não exatamente o fundo, mas próximo do fundo, na região do fundo. Mesma coisa aqui, ó. Bear market, né? 2015, 2014, final de 2014, momentos em que o Bitcoin estava, né, estava muito abaixo do seu antigo topo, né? Seu topo anterior. Aqui também. Então, uma ideia, né, não é nada garantido, mas
quando esse indicador aqui ficar na faixa de 1, né, ou abaixo de 1, ou próximo de 1,5, talvez, né, seja interessante iniciar as compras, né? Por exemplo, 1,5, da última vez que ele atingiu 1,5, ou 1,6, 1,5, foi aqui próximo dos 30 mil dólares, 29 mil dólares, 40 mil dólares, né? É uma região interessante. É claro que, pelo fato do Bitcoin agora estar muito maior, mais pessoas, né, estão dentro do mercado cripto, a gente de fato, né, não vai ver uma grande movimentação, tipo, vai cair horrores, vai subir horrores, né? Mas nessa região aqui de 1,5, 1, abaixo de 1, eu pretendo iniciar minhas compras, né? Inclusive já vou mais pra frente, né, lá no final do vídeo, vou falar o que eu pretendo fazer, né? Qual que é a minha ideia, né? Quais faixas de preço vou, né, vou começar a aportar. E bom, outro indicador que corrobora, né, com a minha ideia é justamente o supply, né, que é o tanto de bitcoins que os detentores de longo prazo têm na sua mão. A gente pode ver que eles atingiram um topo, né? Aqui em junho, julho, né? Eles atingiram o seu topo no máximo de Bitcoin que eles tinham. Claro, né? Não o topo histórico, mas aqui nessa região aqui, né? A gente pode ver que foi um topo para depois começar a cair. Então o Bitcoin formou seu topo aqui, né? Mais ou menos em outubro, né? Alguns meses depois, 3, 4 meses depois. E então o Bitcoin começou a cair. No entanto, né, não dá para dizer com certeza, mas eu acredito que não. Né, eu particularmente ainda acredito que não. O Bitcoin ele precificou de fato essa queda aqui que a gente teve, né? De junho, julho até mais ou menos aqui dia 21, dia 20 de novembro. Mas eu ainda acho que ele não precificou essa queda que a gente teve a partir do dia 20, dia 21 de novembro, né? Que a gente saiu de 14,8 milhões de bitcoins, né, no supply, né, dos detentores de longo prazo e caiu aqui para 14,1, 14,0 milhões de bitcoins no supply dos detentores de longo prazo. Então, ao meu ver, ainda tem, de fato, margem para o Bitcoin cair mais um pouco, né, para ele justamente precificar essa queda. Mas lembrando, isso é o que eu penso, né? Eu não estou dizendo que você tem que vender porque vai cair ou aposta na queda para ganhar dinheiro, porque pode acontecer o contrário. Mas eu acredito que possivelmente a gente, né, vai ter uma precificação depois. Né? Essa queda aqui, essa primeira queda, a gente já teve uma precificação, mas a segunda queda, né, que foi uma queda bem rápida, inclusive, foi de um dia para o outro praticamente, né, de uma semana para outra, eu acredito que essa queda ela vai ser precificada talvez até março, final de março no máximo. Se não for precificada, então de fato não vai ser depois, né? Eu acho que o delay máximo, né? O tempo máximo para ela ser precificada é 3 meses após. Se não for precificada 3 meses após, não vai ser mais, né? Pelo menos isso é o que eu acredito. Levando em consideração que o delay é de mais ou menos 3 a 4 meses, né? Se aconteceu aqui dia 20 de abril, quer dizer, 20 de abril, 20 de novembro, né? Do dia 20 ao dia 25, mais ou menos. Talvez entre fevereiro e março, entre final de janeiro e começo de março, para essa queda ser precificada. E de fato, né, agora a gente está vendo uma lateralização. Se esse supply, né, se o supply dos long term holders, né, que seriam os detentores de longo prazo, começar a subir, isso vai ser muito bom para o Bitcoin, né? É claro, não dá para garantir que ele subindo por si só vai fazer o mercado subir, né? Mas se ele subir, vai ser mais um catalisador, né? Mais uma coisa que, né, pode manter esse ciclo de alta, né? Pode fazer esse ciclo de alta durar um pouco mais. No entanto, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui, ó, o Bitcoin atingiu seu fundo, né? Ele bateu aqui seu topo histórico, né? A gente pode ver aqui em abril de 21, fez um fundinho aqui para depois começar a subir. E ele foi subindo. E o supply também continuou subindo. No entanto, né, a gente pode ver que mesmo os detentores de longo prazo aumentando o seu supply, né, ou mantendo o seu supply lateral, o Bitcoin iniciou o seu bear market e, e foi. E eles, ó, subindo, subindo até chegarem aqui, ó, um topo, justamente no fundo do mercado. Então, não é porque eles vão fazer, né, eles vão aumentar o seu supply, que necessariamente o preço do Bitcoin vai subir. Né? A gente tem que levar isso em consideração também. Mas com certeza, é claro, né? Isso aí sem dúvida. Se eles aumentarem seu supply, é um catalisador positivo, mas que não garante, né? Não vai garantir que a gente não inicie um bear market, ok? É só de fato,
é menos um item negativo, né? É menos um fator que vai retirar dinheiro do mercado, mas não garante que vai necessariamente fazer o mercado subir. E bom, agora vamos olhar aqui as faixas de liquidez. Como a gente pode ver aqui, né? É, a gente pode ver que tem bastante liquidez aqui, inclusive na região dos 95 mil dólares, 96 mil dólares, 97 mil dólares, até próximo aqui dos 98 mil dólares, né? Aqui já começa a ter um vazio. Mas nessa região aqui tem muita liquidez para capturar. O que indica que o Bitcoin pode de fato subir até aqui, capturar essa liquidez, né? Porque essa liquidez aqui é o pessoal que está apostando na queda do mercado. E se o Bitcoin vir aqui, né, se os institucionais, se as baleias fizerem o Bitcoin subir para esse preço, eles vão liquidar quem está apostando, né, na queda do Bitcoin e vão capturar o dinheiro deles. E depois eles podem, depois que vir para cá, né, a ordem não, né, mas o número de, o valor, né, que vai estar apostando na alta, né, que vai estar mais abaixo aqui, agora apostando na alta do Bitcoin, vai subir. Aí eles capturam primeiro quem está apostando na queda, depois eles podem, né, vir aqui para baixo e capturar quem está apostando na alta, né? Porque quando o mercado sobe, o número de apostadores de alta também vai subir, né? O volume deles, né, o valor que eles estão aportando para apostar na alta vai subir. Então eles podem primeiro capturar quem está apostando na baixa para ganhar o dinheiro, né, os institucionais, as baleias, para depois fazer o mercado, né, para depois aumentar esse volume aqui, esse valor, né, aqui apostando na alta. Aí depois eles vêm para baixo e capturam quem está apostando na baixa, quer dizer, quem está apostando na alta. Esse seria um possível movimento por parte do mercado, né? Pelo menos é o que eu acredito. E como a gente pode ver aqui, na região dos 84, 85 tem um vazio de liquidez, o que torna mais difícil, né, dele passar dessa região. Mas não é impossível, né? O Bitcoin já fez isso várias vezes, tanto para baixo quanto para cima. Esses vazios aqui que a gente pode ver não garante que não vai atingir não vai chegar nesse preço. É apenas algo que dificulta, mas não impossibilita, né? Então ele pode de fato chegar aqui nos 98 mil dólares e até rasgar para cima, e assim como ele também pode chegar aqui nos 84 e rasgar para baixo. O que eu acredito é que ele vai primeiro capturar esse pessoal aqui em cima, para depois capturar o pessoal aqui embaixo. Minha opinião, né? E quando a gente olha para a liquidez como um todo, deixa eu tirar aqui o preço do Bitcoin para ficar mais fácil. A gente consegue ver que o crescimento anualizado, né, em verde, esse gráfico verde, ele tá lateral, né? Ele bateu um topo aqui em 10,06 e desde então ele tá lateral, não rompeu esse topo, né, e tá seguindo. O que indica que o mercado provavelmente vai seguir lateral ou até mesmo em queda. Mesma coisa aqui, quando a gente pega, né, não o crescimento anualizado, mas a própria liquidez, né, o valor nominal dela, a gente consegue ver que ela está lateral também. Atingiu um topo, né, aqui em setembro, né, até inclusive rompeu esse topo, mas diferença mínima, então nem deve ser considerado. Então aqui, ó, a gente teve um topo aqui em setembro, no final de setembro, e desde então a liquidez segue lateral. Muito parecido, inclusive, com o movimento que ele fez aqui, ó, no final de 23, né, atingiu o seu topo. Coincidentemente depois, né, foi mais ou menos 3, 4 meses depois, né, que inclusive até bate com o que eu disse aqui do supply dos long term holders. 3, 4 meses depois, né, que foi dia 11, dia 12 de março, o Bitcoin atingiu seu topo. E desde então a liquidez segue lateral. A gente pode ver aqui, ó, lateralizando, ó, 4 de março aqui um topinho. Então, a liquidez aqui, ó, bateu um topo, lateralizou e se isso continuar, né, se isso se repetir, ficar lateralizando por um bom tempo, é provável que o Bitcoin não vai bater novos topos. Inclusive ele pode até cair, tá? Pelo menos é o que eu acho, né? Minha opinião. Não tô recomendando você fazer nenhum tipo de investimento, apostar na baixa, apostar na alta, nada. Tô falando o que eu tô fazendo, para onde eu tô olhando e o que eu pretendo fazer com o meu dinheiro, né? Até porque você não pode pegar o que eu falo, né? Ou o que eu faço, se ele tá fazendo isso, eu vou fazer também. Porque a minha vida é diferente da sua. Eu tenho compromissos diferentes dos seus, né? Às vezes você tem uma conta diferente para pagar do que a minha, né? Você tem um estilo de vida diferente. Às vezes a pessoa tem filho, eu não tenho filho. Então, cada pessoa tem que, né, se você tá me ouvindo, quero comprar Bitcoin, eu quero vender meus Bitcoins, você tem que pegar o que eu tô falando aqui, analisar, não só, né, confiar no que eu tô falando, mas olhar em outras fontes, é claro, e adaptar para o seu estilo de vida.
E nunca fazer, assim, se for usar um dinheiro, nunca usar um dinheiro que pode te fazer falta, né? Que tipo, se eu perder esse dinheiro aqui, não vou conseguir pagar a conta do mês que vem, não vou conseguir pagar a conta de luz. Não, você tem que, né, se você for querer fazer o que eu tô dizendo aqui, você tem que fazer com o máximo de responsabilidade para justamente evitar qualquer tipo de prejuízo. E se você tiver um prejuízo, que não afete o seu padrão de vida, isso não pode acontecer. E bom, acho que já deu para entender essa região aqui, essa região não, né? Essa questão da liquidez, né? Se ela seguir lateral, é possível que o Bitcoin até comece a cair, inclusive. E aqui, como a gente pode ver, nós temos a liquidez da China e dos Estados Unidos, né? A China aqui em laranja e os Estados Unidos aqui em preto. E bom, quando a gente pega os quatro principais bancos centrais, né? A gente tem o Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, o PBOC, que é o Banco Central da China, o BOD, que é o Banco Central do Japão, e o ECB, que é o Banco Central da União Europeia, né, da zona do euro. Se a gente for pegar o Fed, nesse momento ele não está injetando liquidez, ele está mantendo o sistema lateral. Uma grande comprovação disso é os RMOs, né, os RMPs, que está num valor de 40 bilhões, que não tem a intenção justamente de injetar liquidez, porque a compra, né, desses 40 bilhões é em títulos de curto prazo e não títulos de longo prazo. Portanto, títulos de curto prazo, né, quando eles são comprados, eles impactam menos a economia do que se fosse, né, se você fizesse a compra de um título de longo prazo. Né, impacta menos a economia. Portanto, o Fed está injetando pouca liquidez e a liquidez que ele está injetando é apenas para manter o sistema funcionando. Não é nada para fazer os mercados subirem. E quando a gente pega o ECB, né, ou a zona do euro, a União Europeia está com uma economia bem lateral, né, tal como os Estados Unidos, só que bem pior mesmo. A União Europeia, quando a gente pega, por exemplo, o seu PIB, a inflação, o desemprego, não sobe, não cai, né? Se sobe, sobe pouco, se cai, cai pouco. Não tem nada demais, né? Também não tem nenhuma inovação. É uma, é um continente, né? É uma região muito burocrática, com altos impostos, e isso acaba enrijecendo, acaba atrapalhando a economia como um todo. E quando a gente pega o BOJ, né, que é o Banco Central do Japão, a gente está vendo o Banco Central do Japão subir juro. Então, ele está tirando liquidez. E bom, aí beleza, os três principais, né? Três dos quatro principais no caso, a gente vê que nenhum deles está de fato injetando liquidez, fazendo né, com o intuito de aquecer a economia. Né? Eles estão laterais. Dois estão laterais e um está retirando dinheiro. A China não. A China de fato está injetando liquidez, embora esse gráfico aqui esteja, né, como a gente pode ver, meio que em queda. De fato, a China está injetando bastante liquidez na sua economia para fazer o PIB crescer, mas o consumo chinês não está subindo muito. O número de terras, né, de imóveis sendo vendidos não está lá muito bom. O mercado imobiliário chinês, que representa uma parte muito importante do PIB, está em queda, né? Ele não está crescendo muito. O desemprego entre os jovens está meio preocupante. E o consumo também está caindo. Tanto que o próprio governo chinês está injetando dinheiro para reaquecer o consumo. Ah, mas eu não acredito nisso, Alfa. Beleza, pega lá então a inflação chinesa, ou pega os juros, né? Você vê que o juro está caindo. Se o juro está caindo é porque a expectativa de inflação futura está caindo, né? E se a expectativa de inflação futura está caindo, né? Ou se a inflação atual já está caindo, é justamente porque a economia não está aquecida, né? E se o juro está caindo, né? O juro dos títulos de longo prazo da China está caindo, né? Se o juro do título de 10 anos, 20 anos, 30 anos está caindo, é justamente porque os bancos estão comprando esses títulos porque eles não têm muito onde colocar o dinheiro, né? Não tem gente querendo contrair dívida, né? Mas como assim? Se eles estão comprando, vai fazer o juro cair? Sim, porque quando você compra um título, o preço dele sobe, né? Porque você aumenta a demanda e preço e juros são inversamente proporcionais, portanto, você subiu, o preço, o juro vai cair. Né? Isso é a lógica de mercado, é o básico, né? Do mercado de bonds. E a economia chinesa não está muito boa. Ah, mas o governo chinês está dando crédito, né? Trabalhando para resolver. Beleza, até pode resolver. No entanto, o chinês não consome igual ao americano. Então, mesmo o chinês tendo um pouco mais de dinheiro, ele não vai consumir, né, de forma desenfreada. Isso até, de certa forma, até é uma qualidade, mas que quando é adotado por milhões de pessoas, né, acaba que a economia sofre um pouco. E além disso, vamos supor que, beleza, vai ajudar um pouco a economia. E realmente ajuda, né? Você dá crédito realmente ajuda a economia.
mesmo que não, né, não consiga reaquecer, mas você consegue manter ela estável. No entanto, pelo fato da China ter um mercado de capitais, né, você ter um controle do câmbio muito forte, para você tirar dinheiro da China não é tão simples, né, é mais difícil, é mais engessado, né? Então, por mais que a China injete liquidez, consiga manter os seus mercados estáveis ou até subindo, né, consiga talvez dar uma reaquecida na economia, a China não vai, né, assim, essa liquidez criada pelo governo chinês, né, pelo Partido Comunista Chinês, não vai necessariamente, essa liquidez não vai, né, escoar, não vai ir para o mundo, né, para o Ocidente, para os mercados como um todo, né, para os mercados de ações, mercado cripto, mercado de commodities, né, isso não vai, esse dinheiro não vai parar nesses mercados tão facilmente, justamente porque o governo chinês controla muito forte o seu câmbio, né, para você tirar dinheiro do país é muito difícil, né, tem muita burocracia, tem que ter aprovação do governo, então para essa liquidez chegar no mercado acaba demorando um pouco mais. E bom, acho que agora já deu para entender a questão da liquidez, né? E por que, que eu acredito que o Bitcoin não tem muito para onde subir? Porque o Fed está lateral, né? A China de fato não está retirando, ela está injetando, só que para essa liquidez escoar para o sistema demora, então a liquidez por parte da China vai manter lateral, né? Na parte do Bitcoin, dos mercados de ações. Quando a gente pega a União Europeia, a mesma coisa, lateral, e o Japão está retirando liquidez. Bom, aqui analisando o preço do Bitcoin, né, fazer uma análise um pouco mais rápida aqui, porque já tá, já tá, né, já tá bem longo esse vídeo. Vamos lá, né? A gente pode ver aqui o RSI, que é o índice de força relativa, né? Quando o Bitcoin bateu aqui seu topo na região dos 95 mil dólares, né? Não um topo histórico, né? Mas esse topinho agora nessa alta que ele fez. Ele rasgou para cima, inclusive, as bandas de Bollinger, o que, inclusive, eu, né, fiz uma análise ontem e já entendi que, ó, rompeu para cima da faixa de Bollinger, ele vai ter que cair para justamente se, né, para reajustar um pouquinho o preço. Isso é normal. Quando ele passa muito das bandas de Bollinger do topo, né, inclusive do fundo, ele tende a voltar para essa região central. O RSI estava numa região de uma relativa sobrecompra e eu pensei, é possível que ele volte um pouco para baixo ou, né, chega aqui nessa região dos 70, 72 para logo em seguida voltar, né, aqui para essa região dos 60, 50. Mas aí eu olhei o gráfico de 4 horas, né, do RSI aqui e vi que, opa, chegou aqui no 72, 74, pensei, isso aqui vai ter que voltar para baixo rapidinho, não vai demorar muito, né? Ele não vai durar muito tempo aqui acima disso. E de fato voltou. Eu não achava que ele ia voltar para os 44, pensei que ele ia ficar aqui na região dos 60 ou 50. Mas voltou. E mesma coisa aqui para as bandas de Bollinger, né? Quando ele rompe muito para cima ou muito para baixo, ele tende a voltar aqui para o centro, né? E isso aqui aconteceu, né? Normal. Aqui, ó. Por exemplo, aqui ele rompeu para baixo, teve que voltar aqui para o meio, né? Não exatamente para o meio, mas dentro das bandas, né? Dentro da banda. Mesma coisa aqui, ó. Ele rompeu aqui para baixo, voltou aqui, entendeu? Voltou aqui para o meio. Mesma coisa aqui, ó. Rompeu aqui para baixo, voltou para cá, né? Isso aí é normal. E bom, as faixas de preço que eu pretendo começar a comprar o Bitcoin, né? Voltar a comprar Bitcoin, é na região dos 80 mil dólares, né? Ou talvez até um pouquinho abaixo, para começar a comprar de leve. Depois eu pretendo aumentar um pouquinho mais as compras, mas nada demais também. Na região dos 70 mil dólares. E aí na região dos 60 mil dólares, que ao meu ver, se não for topo, vai estar muito próximo do topo, eu vou pesar a mão, vou comprar mais forte, bem forte. E aí se chegar na região dos 50 mil dólares, né? O que eu acho um pouco difícil, mas se chegar, aí eu vou comprar o máximo que der. Aí eu vou, vou comprar até a tampa. E assim, eu acredito que o fundo desse ciclo, né, de baixa, né, não sei se vai começar agora, mas se a gente for para um ciclo de baixa agora, né, ou daqui a alguns meses, né, eu acredito que esse fundo vai ser na região dos 50 mil dólares a talvez, no máximo do máximo, 45, 48 mil dólares, né? Eu acho muito difícil o Bitcoin, né, cair para menos disso. Acho muito, muito pouco provável, né? Tendo em vista que, mas o Alpha C, né, muita gente inclusive fala, né, a gente não vai ter bear market porque não teve uma alta parabólica. E na verdade não, né, isso não quer dizer nada. A gente teve uma alta boa no mercado, tivemos alguns momentos de euforia, com, né, aqui
em março de 24, quando lançou o ETF, aqui no começo do ano, quando o Trump foi eleito, né, começo de 25, que ele entrou no poder, que aí agora vai ter reserva de Bitcoin, agora o mercado cripto vai ser incentivado, o Trump é pró-cripto. Esses foram momentos de euforia, mas nada comparado com os ciclos passados, né? O ciclo de 2021 da pandemia, o ciclo de 2017, né, foram muito mais eufóricos. E justamente por isso, né, se a gente for pegar aqueles ciclos, a queda foi muito parabólica, né? Aqui, a gente teve uma alta parabólica em 2017, no ciclo de 17, né? E também teve uma alta muito parabólica aqui no ciclo da pandemia. E a queda também foi muito alta, né? A queda foi muito forte. No entanto, esse ciclo não subiu tanto. Quer dizer, de fato, esse ciclo não subiu tanto assim, não teve uma super alta parabólica. Por isso que eu acredito que o Bitcoin também não vai ter uma grande queda. Vai ser uma queda mais controlada, vai ser uma queda ali, né, na região dos 50 mil dólares no máximo, né? Pelo menos é a região assim mais. É uma região assim, digamos que realista, né? Região dos 50 a 60 mil dólares seria uma região realista. Abaixo dessa região já seria uma situação mais pessimista. Seria, né, ali abaixo dos 50 mil dólares seria algo muito pessimista, ao meu ver. Né? O otimismo seria nos 70 mil dólares, que eu acho pouco provável. A região realista seria entre 50 e 60 mil dólares, né, ali próximo do fundo, tal como foi aqui nesse ciclo, né, a região dos 20 mil dólares, 30 mil dólares. E, e num cenário também muito pessimista, como eu disse, é abaixo dos 50 mil dólares, dentro dos 40 mil dólares. Que eu acho também pouco provável, né? Eu acho tão pouco provável como o Bitcoin ter o seu fundo nos 70 mil dólares. E bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é isso.